Olá, bom dia. Vamos para mais uma empreitada aí, né? Neste Hangout de hoje, vamos falar especificamente de algumas terminologias que têm relação com mitologia grega, religião, né? E alguns artigos encontrados em português e algumas outras alternativas encontradas ora em espanhol, ora em inglês. Então vamos lá. O tema então seria teogonia, cosmogonia, antropogonia, cosmogênese e criacionismo, né? Cosmogênese e criacionismo. Teogonia. Teogonia em grego, teogonia, theos, Deus, e gonia, nascimento. Teogonia na transliteração, também conhecida por genealogia dos deuses, é um poema mitológico e em 1022 versos hexametros, escrito por Hesíodo no século 8 a.C., no qual o narrador é o próprio poeta. O poema se constitui no mito cosmogônico, descrição da origem do mundo dos gregos, que se desenvolve com geração sucessiva dos deuses. E na parte final, com o envolvimento destes com os homens, originando assim os heróis. Nesse mito, as deidades representam fenômenos ou aspectos básicos da natureza humana, expressando assim as ideias dos primeiros gregos sobre a constituição do universo. Resumo do mito. A progressiva gênese do universo, da desordem para a ordem, presidida por Zeus, começa com os elementos fundamentais e se desenvolve por 6 gerações sucessivas de Deus. No início, Caos, ou vazio primitivo, e Gaia, a terra, conviviam com Tártaro, a escuridão primeva, e Eros, a atração amorosa, daí sendo gerados assexuadamente Remera, o dia, Nix, a noite, Urano, o céu, e Ponto, a água primordial. Na segunda geração, Uranus e Gaia geraram os titãs, gigantes, dos quais destacam-se Cronos, o tempo, Oceano, a água doce, Temis, a lei, Mnemosine, ou Mnemosine, a memória, e vários monstros míticos na terceira geração. Cronos assume o poder e inadvertidamente dá origem a Afrodite, a amor sensual, relacionando a noite Nix com Tânato, a morte, Hipno, o sono, e Oniro, os sonhos. Ponto origina Forces, pai de monstros, como Górgona e Equidna, e Esfinge e Nereu. O mais antigo deus do mar, pai das Nereidas. Oceano dá vida às ninfas dos ventos, Metis, sabedoria, e Hélio, o sol, e céus gera, entre outro, Hécate, a dádiva, a magia. Numa última etapa, Zeus destrona o Cronos, seu pai, altura em que é inserida a lenda de Prometeu, dito filho de Jápeto, mas para consolidar seu poder, Zeus teria ainda que lutar e derrotar Tifão, filho de Gaia, e Tártaro. Daí até o seu final, o poema trata do relacionamento dos deuses com os homens. Traduções. Há uma tradução integral da obra feita por J.A.A. Torrano, em versos e precedida de estudo, em edição bilíngue, e há uma feita por Ana Elias Pinheiro, também integral. Cosmogonia. Cosmogonia do grego cosmogonia, cosmos, universo, e gonia, nascimento. É o termo que abrange as diversas lendas e teorias sobre as origens do universo de acordo com as religiões, mitologias e ciências através da história. Uma outra tradução também para a cosmos, fazendo um parênteses aqui, cosmos pode ser mundo, né? E também ordem, né? Então nós temos aí essa tradução.
Daí nós temos, quando temos o prefixo de negação, quando nós temos mundo, né? Que também pode ser limpo, ordenado, higiênico, nós temos a palavra imundo, né? O prefixo de negação. Então seria imundo aquilo que não é limpo, que não é ordenado, que não é higiênico. Então o cosmos tem essas vertentes, essas variantes semânticas, né? Pode ser universo, mundo, ordem, limpo, e o seu oposto imundo, né? Cosmologia e cosmogonia. Tanto o vocábulo cosmologia como o vocábulo cosmogonia, partilhando do mesmo radical grego cosmo, que significa mundo, enquanto o sufixo logos da cosmologia designa saber ou ciência. O sufixo gon da cosmogonia lhe dá o significado de imaginar, produzir, gerar, discernindo daí que, enquanto a cosmologia é a ciência que estuda o universo, a cosmogonia é uma das diversas teorias ou explicações que determinada religião ou cultura deu à origem do universo e seus principais fenômenos. Como a ciência não prescinde de provas e demonstrações concretas, teria sido apenas um ensaio cosmogônico quando o padre e cosmólogo belga Georges Lemaitre, 1894-1966, sugeriu pela primeira vez que o universo teria tido um início repentino numa grande explosão, o Big Bang. Entretanto, em 1929, essa hipótese passou a ser plausível a partir das observações feitas por Milton La Salle Manson, no Monte Palomar, do fenômeno da degradação das linhas espectrais da luz, efeito Doppler, que sugeria que todos os corpos celestes progressivamente se afastam uns dos outros, do que facilmente se conclui que, algum dia, há muito tempo atrás, todo o universo estivesse contido em um único ponto. Traduzindo em números, esta descoberta permitiu ao astrônomo Edwin Hubble a deduzir uma progressão aritmética que mais tarde foi chamada de constante de Hubble, que até hoje é a régua cósmica utilizada para confirmar as teorias dos astrônomos e cosmólogos do mundo inteiro. As diversas descobertas no campo da física atômica que se seguiram, que demonstraram que quantidades titânicas de energia podem não apenas transformar, como criar matéria, E igual mc ao quadrado. Ao par do estudo da história recente das galáxias, deram mais prestígio ainda a essa teoria, agora famosa como a teoria do Big Bang. Essa teoria revisada e corrigida explica o surgimento do universo a partir do acúmulo de imensurável quantidade de energia em um único ponto chamado de singularidade primordial, que teria explodido e no momento da explosão teria originado não apenas toda a matéria de que se compõe o universo, como ainda teria originado o tempo, a gravitação universal e as outras leis físicas até então inexistentes. Além da origem do universo físico, a cosmogonia ocupa-se também da origem da vida, depois que a teoria de geração espontânea, que postulava que a formação de organismos podia ocorrer facilmente a partir da matéria inanimada, foi derrubada por Louis Pasteur, a ciência passou a questionar quais as condições excepcionais em que a vida poderia ter surgido na Terra, como propõe a maioria dos pesquisadores atuais, ou fora dela, como defende os adeptos da panspermia. A questão do mito. O mito é um relato em forma de narrativa, com caráter explicativo e ou simbólico, profundamente relacionado com uma dada cultura e ou religião. O termo é por vezes utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças comuns, consideradas sem fundamento objetivo ou científico, e vistas apenas como histórias de um universo puramente fantástico de diversas comunidades. No entanto, até acontecimentos históricos se podem transformar em mitos, se adquirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura. Na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente aos relatos das civilizações antigas que, organizados, constituem uma mitologia, por exemplo, a mitologia grega e a mitologia romana. Todas as culturas têm seus mitos,
alguns dos quais são expressões particulares de arquétipos comuns a toda a humanidade. Por exemplo, os mitos sobre a criação do mundo repetem alguns temas como o ovo cósmico ou o Deus assassinado e esquartejado, cujas partes vão formar tudo o que existe. Mito não é o mesmo que fábula, contos de fadas, lendas ou saga. As várias visões religiosas. Até o Iluminismo, as pessoas mais esclarecidas das várias culturas eram os sacerdotes, aos quais incumbia responder às indagações sobre a origem do universo e a causa dos fenômenos à volta dos homens. Assim, as diversas religiões construíram seus mitos para explicar a criação do mundo. O mito sumério, inicialmente transmitido oralmente, o mito sumério da criação constitui um dos primeiros escritos da humanidade, vertido em caracteres cuneiformes no poema épico Enuma Elisha, que se disseminou por toda a Mesopotâmia, e daí teria influenciado outras cosmogonias consolidadas posteriormente, como a egípcia, a semita e até mesmo a romana, por intermédio da helênica. Nele, a criação é representada como um processo de procriação a partir de Apsu, elemento masculino das águas doces, e Tiamat, elemento feminino que representa o oceano e o caos, que criaram em 6 dias os 6 deuses que representavam os principais fenômenos do universo. Estes deuses, por sua vez, criaram o restante do universo, iniciando por Marduk, e depois de derrotar Tiamat, criou a terra com as partes desmembradas de seu corpo e os homens com o seu sangue. A explicação bíblica, a Torá e a Bíblia apresentam nos versículos de 1 a 19 do primeiro capítulo do livro de Gênesis o relato da criação dos céus e da terra pelo Deus único e onipotente, que teria executado a obra criativa em 6 dias e descansado no sétimo, tornando-o sagrado, embora alguns argumentem que os 6 dias são simbólicos. Hoje já existe entre algumas correntes teológicas da fé cristã a aceitação de que o mundo passou a existir por meio de um Big Bang. Essa tese cientifista, nesse caso, se coaduna com o texto torádico e bíblico, haja luz, Gênesis capítulo 1, 3. Teoria nipônica. A mitologia japonesa explica que no início os deuses não estavam satisfeitos com a quantidade de comida fornecida no universo, então eles criaram esferas giratórias com gente para servi-los, só que suas mulheres não deixaram, dando força aos habitantes dos planetas, e assim se iniciou uma guerra que foi tão intensa que foi daí que surgiu o Sol. Os deuses acabaram perdendo a arma que lhes dava a força e o poder para os terráqueos, que criaram tudo o que há na terra, como árvores e frutos, para poder ter condições de viver. Os Brahmanes. A visão bramânica do mundo e sua aplicação à vida está descrita no livro do Manusmriti, Código de Manu, elaborado entre os anos 200 a.C. e 200 da era cristã. Embora também contenha material muito mais antigo, Manu é o pai original da espécie humana. O livro trata inicialmente da criação do mundo e das ordens brahmanes, depois do governo e de seus deveres, das leis, das castas, dos atos de expiação e, finalmente, da reencarnação e da redenção. Segundo as leis de Manu, os brahmanes são senhores de tudo que existe no mundo. Visão islâmica. O islamismo partilha da mesma fonte cosmogônica dos judeus e cristãos. Os escritos atribuídos ao profeta Moisés, na Torá, outros livros passíveis de crédito islâmico, são os Salmos, o Evangelho e o Corão, que é o derradeiro e completo livro sagrado, constituindo a coletânea dos ensinamentos revelados por Deus ao profeta Maomé. No budismo, a religião abstrai a existência de Deus Criador para se focar exclusivamente na busca do Nirvana. Para essa religião, que se inicia como despertar de Buda, e não revolve outras áreas do conhecimento. O universo é simplesmente o que sempre foi desde o tempo sem início. Mito Inuit. Os Inuits explicam a origem do universo tal como a conhecem as culturas ocidentais e a ciência, apontando para o modelo de ordem cósmica.
Estes mitos têm lugar em Tixish Tashikamuku, a terra dos Mishita-Pewat. Eles também acreditavam que o milho era um presente de seu Deus, por isso comem muito milho. Teoria espírita. O espiritismo tende a concordar com as descobertas científicas, porém colocando Deus como agente propulsor da criação do universo. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Antropogonia. Esse artigo a gente achou em espanhol, então vamos tentar transmiti-lo aí. La antropogonía es la clase relato de carácter mítico religioso sobre el origen del hombre, su creación o surgimiento y por extensión de su cultura. La creación del hombre en Sumeria. Los sumerios, instalados en la Baja Mesopotamia, crearon varios relatos para la creación del hombre. En todos ellos aparece como siervo, aunque no esclavo de los dioses. Ante la carencia de cuidados y atenciones, los dioses crearon a los hombres para que les hicieran templos, les confeccionaran vestidos y les consiguieran comida. Namu creó al hombre con la arcilla del Absu. Otras narraciones cuentan que el hombre brotó de la tierra igual que las plantas. La creación del hombre en Grecia. Existen varios mitos relacionados con la creación del hombre. En la antigua Grecia, el mito Pelasgo, el primer hombre, el mito sobre las 5 edades o razas del hombre, el mito de Deucalión y Pirra, y el mito del titán Prometeo, amigo de los hombres para quienes robó el fuego a los dioses. En el mito de los Pelasgos, el primer hombre que brotó de la tierra de Arcadia es Pelasgo. A él siguieron otros a los que enseñó a construir cabañas y alimentarse de bellotas y a coserse túnicas de piel de cerdo. Según cuenta Hesíodo, el mito de las 5 edades o raza del hombre indica que como un fruto más, los primeros hombres nacieron espontáneamente de la tierra como súbditos de Crono. Estos primeros hombres fueron la denominada raza de oro, vivían sin preocupación, no envejecían, y la muerte no era más que un sueño. Desaparecieron, vino la raza de plata, comedores de pan, creadores también por acción divina, creados también por acción divina, estaban sometidos a sus madres y eran pendencieros. Zeus los destruyó a todos, vino después la raza de bronce. Nacieron como frutos de fresnos, comían carne además de pan y eran guerreros e insolentes. La peste se los llevó a todos. La cuarta raza también era de bronce, aunque más noble y generosa. Habían sido engendrados por dioses en mujeres mortales, lucharon por Tebas, son héroes y habitan los campos elíseos. La quinta raza es la raza actual de hierro. Descendientes indignos de la cuarta son degenerados, crueles, maliciosos, lujuriosos, malos hijos y traicioneros. En el mito del titán Prometeo se cuenta que cuando ya estaba todo creado, faltaba la criatura que pudiera albergar dignamente el espíritu. Prometeo bajó a la tierra y cogiendo arcilla modeló una criatura a imagen de los dioses. Para animar esta arcilla modelada, pidió a todos los animales cualidades buenas y malas y las encerró en el pecho de la figura. La olímpica Atenea, diosa de la sabiduría y amiga de Prometeo, quedó admirada e infundió en la figura el hálito divino. El mito de Deucalión, hijo de Prometeo, y su mujer Pirra,
cuenta cómo estos se salvaron del diluvio provocados por la ira de Zeus al construir una balsa en el monte Parnaso que les permitió su salvación. Zeus finalmente se apiadó y paró el diluvio. Deucalión y Pirra pudieron finalmente bajar a tierra y vieron que no quedaba ninguno de su especie. Ante un templo a Temis suplicaron la regeneración de la raza exterminada. La diosa Temis respondió: arrojad detrás de vosotros los huesos de vuestra madre. Entendió Deucalión que se refería a la gran madre tierra, por lo que fueron arrojando piedras que fueron convirtiéndose en humanos. La que arrojaba Deucalión tenía forma humana masculina y las arrojaba Pirra, forma femenina. Así recuerda el hombre la tosquedad y dureza de donde procede. La creación del hombre en el Génesis. El Génesis es el primer libro de la Torá, la ley o Pentateuco, y también el primer libro del Tanaj. Tanaj, la Biblia hebrea, conocida por los cristianos como el Antiguo Testamento. La Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. En los primeros capítulos del Génesis se describen en una forma popular el origen y creación del mundo, el hombre y la vida en general. La gran mayoría de los cristianos consideran los primeros capítulos del Génesis como escritos simbólicos que no deben ser entendidos literalmente, mientras que solo unos pocos, los creacionistas y defensores de la teoría del diseño inteligente, creen que sean históricamente correctos. La historia de la creación del hombre en el huerto del Edén aparece en el segundo capítulo. En el primer capítulo Dios crea primero a los animales y entonces crea al hombre y a la mujer a su imagen, sin establecer ninguna prioridad entre ellos. Pero en el segundo capítulo, en la creación del huerto del Edén, muchos ven que Yahvé Elohim crea a ellos animales, Adán, y finalmente crea a Eva de una costilla de Adán o de su costado, según la traducción Génesis 2:18. Junto con el origen del hombre en el relato bíblico, encontramos fechas que, teniendo en cuenta la fecha comúnmente aceptada del diluvio universal de 2370, nos permiten retroceder en la corriente del tiempo hasta 4026, fecha en la que se sitúa las creaciones de Adán. Esto se determina según Génesis 5, 3, 20 y 9 y Génesis 7, 6, 11. Si sumamos los 1656 años de Génesis 5 a 2370, llegamos a 4026 para la creación de Adán, quizás en el otoño, puesto que en el otoño comenzaba el año en los calendarios más antiguos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Génesis 2:22. La creación del hombre en el Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam, religión monoteísta abrahámica, que para los musulmanes contiene la palabra de Dios. En el capítulo Sura o Azura 53, referido a Allah, se dice: Él ha creado las parejas, macho y hembra,
a partir de una gota de esperma cuando se eyacula. Corán 53, 45 hasta 46. La creación del hombre en la religión escandinava. Para la mitología nórdica existen dos versiones o mitos sobre el origen del primer hombre. En uno de los mitos, el primer hombre, Asker o Fresno, y la primera mujer, Embla o Olmo, nacen de los troncos de los árboles a los que tres dioses, Odín, Vili y Ve, dotan de vida. En otra versión, dos seres humanos salen del árbol cósmico, Yggdrasil. Otros relatos sobre la creación y el origen del hombre. Véanse también mitos de la creación y primer humano. Todas las culturas y religiones tienen relatos de mitos sobre la creación del mundo y también sobre la creación del hombre. Los mitos sobre la creación son historias mitológico-religiosas que suelen describir la creación del mundo, del primer hombre, de la tierra, la vida y en general del universo, usualmente como un acto deliberado de creación realizado por una o más deidades. Cosmogénesis se refiere ao surgimento e evolução. Aqui já, desculpa, o texto já é em português. Cosmogênese se refere ao surgimento e evolução do cosmos. Já foram propostas diversas teorias que tentam explicar a origem do universo, tanto no contexto científico, cosmologia e astrofísica, quanto por parte das religiões e na mitologia. As primeiras tentativas do homem de explicar a origem do mundo foram os mitos. A mitologia grega, por exemplo, diz que no princípio havia o caos e em alguns momentos surgiu Erebo, o lugar desconhecido onde a morte mora, e Nix, a noite. Havia apenas silêncio e vazio. Então Eros nasce produzindo um início de ordem e se faz luz e dia. E a terra Gaia aparece. Daí então Erebo e Nix copulam e dão nascimento a Éter, a luz celestial, e dia, e luz terrena. Gaia por si só gera Urano, o céu. Urano torna-se o esposo de Gaia e a cobre por todos os lados. Da união de Urano e Gaia surgem todas as criaturas, titãs, cíclopes e hecatonquíros. A ciência atual aceita a teoria do Big Bang. Segundo esta teoria, o universo teria surgido de uma grande explosão há cerca de 12 bilhões de anos, quando então as primeiras estrelas e galáxias se formaram. Na Bíblia, o livro do Gênesis narra a criação do mundo pelo Senhor Deus, começando pela criação do céu e da terra e a separação das águas, em 6 dias, tendo no sétimo dia Deus descansado. Hoje, a teologia considera esta narrativa alegórica, abandonando seu sentido literal. A Igreja Católica Romana atualmente aceita a teoria científica do Big Bang. Segundo a Cabala, a tradição esotérica e mística do judaísmo, a criação do mundo e do homem deu-se por emanações de um princípio chamado de Ein Sof. Estas emanações são chamadas de Sefirot, em número de 10, e o seu conjunto forma a árvore da vida, que representa esotericamente o homem arquetípico, homem primordial, Adam Kadmon. O mundo material é representado na árvore da vida por sua base, que é associada a Adonai. Veja Tetragrammaton. Na teosofia, filosofia esotérica fundada por Helena Petrovna Blavatsky e outros, explica-se que o cosmos é emanado de um princípio que é chamado de Parabrahman, que não é o Deus criador das religiões monoteístas. Esta manifestação do cosmos ocorre de forma periódica, em um ciclo eterno sem início nem fim. Blavatsky descreve esta teoria em seu livro A Doutrina Secreta, 1888,
que, segundo ela própria, tem como inspiração pergaminhos muito antigos, chamados de Estâncias de Xi'an, os quais ela teria tido acesso e teria estudado a cosmogênese da teosofia, que tem as raízes na filosofia oriental, particularmente o hinduísmo e o budismo, e influenciou as chamadas ciências ocultas. Atomismo. No quinto século a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo propuseram a teoria atomística da matéria. Eles declaravam que tudo era feito não pelos 4 elementos, mas por átomos, que seriam partículas minúsculas de cada substância. Essa teoria atomística era muito diferente da concepção atômica científica atual. Átomo significa indivisível, o que o nosso átomo não é, segundo essa teoria. Havia inúmeros tipos de átomos com formas diferentes. Alguns eram redondos, outros cúbicos, piramidais ou mesmo com encaixes complexos. Também propunha que existiam infinitos átomos e que estes eram indestrutíveis. Os átomos da água seriam arredondados de modo que não ficam presos uns aos outros, por isso a fluidez. Já os átomos dos objetos sólidos seriam dotados de pequenas partes que se encaixavam uns nos outros, de modo que quanto mais seguros eram os encaixes, mais rígido era o material. A teoria atomística também era diferente de tudo o que havia na época. Ela preconizava que havia uma entidade fundamental e imutável do universo, o átomo, mas ao mesmo tempo demonstrava porque tudo estava em constante mutação, pois os átomos tinham a propriedade de se unir e se soltar. O mais peculiar na teoria atomística era a sua concepção de natureza totalmente casual e aleatória. Segundo os atomistas, não havia nenhuma inteligência governando o universo. Tudo era obra do acaso. A própria criação do universo era casual. O universo não passava de um imenso espaço vazio totalmente preenchido pelos mais diversos tipos de átomos que viviam a se mover e ocasionalmente se chocar uns nos outros. Alguns então se encaixavam aleatoriamente, de modo que o surgimento do mundo era uma obra de puro acaso e sem qualquer propósito. Porém, uma vez criada uma estrutura básica, os primeiros seres vivos, por exemplo, esses seres passavam então a interferir intencionalmente, contribuindo para a construção do mundo. Segundo os atomistas, havia infinitos mundos em todos os universos sendo criados ou destruídos, assim como o nosso mundo um dia iria se desfazer. Como o universo era eterno, as possibilidades eram então infinitas. Dessa forma, o atomismo foi muito provavelmente a primeira linha de pensamento da história a propor uma criação por obra do puro acaso, sem qualquer divindade ou logos. Propunha também que a alma era formada por átomos que circundam o corpo, mas que, com o fim do corpo, também era desfeito, e dessa forma o atomismo também pregava a não continuidade da existência após a morte. Foi a primeira forma de pensamento materialista e nihilista, mas curiosamente, apesar das diferenças de conceitos do átomo de Demócrito e de Leucipo, para o átomo atual, eles anteciparam algumas das descobertas modernas. Criacionismo. O criacionismo é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. No entanto, o termo é mais comumente usado para se referir à rejeição por motivação religiosa de certos processos biológicos, particularmente a evolução. Desde o desenvolvimento da ciência evolutiva, a partir do século XVIII, vários pontos de vista criados tiveram como objetivo conciliar a ciência com a narrativa de criação do Gênesis. Nessa época, aqueles que mantinham a opinião de que as espécies tinham sido criadas separadamente eram geralmente chamados de defensores da criação, mas foram ocasionalmente chamados criacionistas, em correspondências privadas entre Charles Darwin e seus amigos, à medida que a controvérsia da criação versus evolução se desenvolveu. O termo anti-evolucionistas tornou-se mais comum, então, em 1929, nos Estados Unidos, o criacionismo tornou-se o primeiro termo especificamente associado com a oposição fundamentalista cristã
para a evolução humana e a crença em uma Terra jovem, embora seu uso tenha sido contestado por outros grupos que acreditavam em vários outros conceitos de criação. Desde os anos 1920, o criacionismo na América foi estabelecido em nítido contraste com as teorias científicas, como a da evolução, que decorrem a partir de observações naturalistas do universo e da vida. Criacionistas estritos acreditam que a evolução não pode explicar adequadamente a história, a diversidade e a complexidade da vida na Terra. Criacionistas religiosos das religiões judaica e cristã geralmente baseiam a sua crença em uma leitura literal do mito da criação do Gênesis. Outras religiões têm diferentes mitos da criação. Enquanto que os diferentes membros de religiões individuais variam em sua aceitação das descobertas científicas, em contraste com os criacionistas estritos, os criacionistas evolucionários sustentam que, embora as contas de evolução para a natureza da evolução da biosfera por si só é cosmologicamente atribuível a uma divindade criadora, quando a corrente principal da pesquisa científica produz conclusões teóricas que contradizem a interpretação criacionista estrita da Escritura. Os criacionistas muitas vezes rejeitam as conclusões da pesquisa ou as suas teorias científicas ou sua metodologia. A rejeição do conhecimento científico tem suscitado controvérsias políticas e teológicas. Dois ramos derivados do criacionismo, a ciência da criação e design inteligente, têm sido caracterizados como pseudociência pela comunidade científica dominante. A mais notável preocupação contesta a evolução dos organismos vivos, a ideia da origem comum à história geológica da Terra, a formação do sistema solar e a origem do universo. Uso do termo. Dentro do termo criacionismo, um vasto espectro de hipóteses podem ser enquadradas, que podem vir a sustentar interpretação em diversos graus de literalidade de livros sagrados como o Gênesis ou o Corão. Ao Corão também, né? Na maioria das civilizações antigas, tanto como nas atuais, é possível encontrar relatos tentando explicar a origem de tudo como um ato intencional criativo, muitas vezes destacando uma figura como o originador da vida. Tradições criacionistas. No movimento criacionista existem entre pessoas de diferentes religiões, como o judaísmo, hinduísmo, cristianismo e islamismo. Fé Bahá'í. A fé Bahá'í sustenta a harmonia entre religião e ciência, como um princípio fundamental. Os Bahá'ís se referem à narração bíblica da criação como um símbolo, embora importante, cheia de significados simbólicos. Longe de aceitar a ideia de uma terra jovem, a teologia Bahá'í, que se refere à Terra como antiga. A humanidade, de acordo com os Bahá'ís, mudou de forma física ao longo do tempo. A teologia Bahá'í sustenta que a humanidade é uma espécie de essência, uma realidade essencial e parte da criação eterna de Deus como uma espécie biológica. No entanto, a humanidade passou por várias mudanças e adaptações físicas ao longo do tempo. A fé Bahá'í refere-se à evolução como um progresso de forma física e ao ato de criação divina como processos relacionados ou até mesmo como um mesmo processo visto de diferentes contextos. Entretanto, a literatura Bahá'í sustenta que a humanidade é distinta de outras partes da criação da Terra, que a humanidade só tem uma alma e é capaz do pensamento abstrato e do desenvolvimento espiritual. Grécia Antiga. Segundo os gregos antigos, conforme o texto antigo Teogonia de Hesíodo, o princípio de todas as coisas está associado a um caos primordial, num tempo em que a ordem não tinha sido ainda imposta aos elementos do mundo. Do caos nasceu Gaia, a terra, e depois Eros, o amor. Posteriormente, caos engendrou a Érebo, as trevas infernais, e a noite Nix, e da união de Érebo e Nix nasceram o dia, Remera, e o éter, Gaia e o éter. Gaia engendrou o céu, Urano, as montanhas, Orés, e o mar, Ponto. A partir destes deuses primordiais nasceram também os titãs, os gigantes e as ninfas dos bosques.
sendo os principais deuses filhos e descendentes dos titãs. Prometeu, filho do titã Jápeto, criou artesanalmente a raça humana, homens e mulheres, moldando-os com argila e água, e então Atena, ou Atena, deusa da sabedoria, ao ver essas criaturas, insuflou em seu interior alma e vida. Hinduísmo. No hinduísmo, o tempo não é linear como em outras crenças. Aqui o tempo tem uma natureza circular, pois a criação e a evolução são repetidas eternamente, em ciclos de renovação e destruição, simbolizados pela dança rítmica dos seus Shiva na noite do Brahma. Essência de todas as coisas. A natureza é inerte e não pode se mover até que Shiva assim o deseje. Shiva desperta de seu sono profundo e, através de sua dança, faz aparecer a matéria à sua volta. Dançando, Shiva sustenta seus infinitos fenômenos e, quando o tempo se esgota, ainda dançando, ele destrói todas as formas por meio do fogo e se põe de novo a descansar. Yorubá. Na crença de Yorubá, o processo de criação envolve várias divindades. Em uma das versões, Olorum, Senhor Deus Universal, criou primeiramente todos os orixás, divindades, para habitar Orum, o céu, mundo espiritual, com o objetivo de usá-los como auxiliares para executar todas as tarefas que estariam relacionadas com a própria criação e o posterior governo do mundo. Então, Olorum encarregou Obatalá de criar o mundo, mas este, com pressa, não rendeu a Bará os tributos devidos e, durante sua caminhada, parou para beber vinho de palmeira e, embriagando-se, adormeceu. Oduduá, a divina senhora, foi ao encontro de Obatalá e, ao vê-lo adormecido, pegou os elementos da criação e começou a formação física da terra. Ela mandou que 5 galinhas de Angola começassem a ciscar a terra, espalhando-a, dando assim origem aos continentes. Oduduá soltou então os pombos brancos, símbolos de Oxalá, e assim nasceram os céus. De um camaleão fez surgir o fogo, e com caracóis ela criou o mar. Islamismo. O criacionismo islâmico é a crença de que o universo, incluindo a humanidade, foi criado diretamente por Deus, como é explicado no Alcorão. Ele geralmente vê o livro do Gênesis como uma versão corrompida da mensagem de Deus. Os mitos da criação do Alcorão são vagos e permitem uma ampla gama de interpretações, semelhantes aos de outras religiões abraâmicas. Os muçulmanos, em geral, aceitam as posições científicas sobre a idade da Terra e do universo, porém, ao contrário dos muçulmanos Ahmadi, não aceitam a evolução. Os muçulmanos acreditam que os humanos foram inseridos na Terra em uma data muito posterior a partir da criação da Terra. O Islã também tem seu próprio evolucionismo teísta, que sustenta que a análise científica dominante sobre a origem do universo é apoiada pelo Alcorão. Alguns muçulmanos acreditam no criacionismo evolucionista, especialmente entre os movimentos liberais dentro do islamismo. Khalid Anis, presidente da Sociedade Islâmica da Grã-Bretanha, em uma conferência chamada Criacionismo, Ciência e Fé nas Escolas, fez as citações seguintes: não há contradição entre o que é revelado no Alcorão e a seleção natural e sobrevivência do mais apto. No entanto, alguns muçulmanos, como Adnan Oktar, não concordam que uma espécie possa se desenvolver a partir de outra. Mas também há um movimento crescente de criacionismo islâmico, semelhante ao criacionismo cristão. Não há preocupação em relação a conflitos percebidos entre o Alcorão e os principais pontos da teoria evolucionista. O local principal desse movimento é a Turquia, onde menos de 25% das pessoas acreditam na evolução. Existem vários versículos do Alcorão que alguns escritores modernos têm interpretado como sendo compatíveis com a expansão do universo. As teorias do Big Bang e Big Crunch. Muitos países de maioria islâmica aboliram o uso de livros didáticos que contêm dados sobre a evolução humana. Judaísmo e cristianismo. Na tradição judaico-cristã sobre a criação divina do mundo,
que é baseado em Gênesis, um ser único e absoluto denominado Javé ou Jeová, ou Deus perfeito, incriado, que existe por si só e não depende da existência do universo, é o elemento central da estrutura criacionista, exercendo seu infinito poder criativo. Ele criou o universo em 6 dias e no sétimo descansou, sempre através de palavras. No primeiro dia ele fez a luz e separou o dia da noite. No segundo dia ele criou o céu. No terceiro dia a terra e o mar, as árvores e as plantas. No quarto dia o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia os peixes e as aves. E no sexto dia ele criou os animais. E por fim ele fez o homem e a mulher, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança. Design inteligente. Dentre os argumentos dos criacionistas, destaca-se a teoria do design inteligente, D ou ID, de Intelligent Design, que, embora não conteste um processo gradual de evolução, aponta uma causa inteligente para as características naturais dos seres vivos. Os criacionistas também têm questionado a evolução usando a análise crítica da evolução, ao realizar perguntas sobre assuntos aos quais a ciência ainda não obteve respostas. Os evolucionistas consideram apenas o criacionismo clássico travestido de pseudociência para poder ser ensinado nas escolas. Assim foi considerada em decisão judicial pelo juiz John Jones, que proibiu seu ensino em escolas públicas. Posição oficial da Igreja Católica. Atualmente, muitos católicos, defendendo a posição oficial da Igreja Católica, não são estritamente criacionistas, porque, apesar de acreditarem na criação divina, eles aceitam ao mesmo tempo as teorias da evolução e do Big Bang, desde que elas continuam a ser cientificamente válidas. Neste caso, que pode ser chamado de criacionismo evolucionista ou evolucionismo criacionista. Os católicos defendem que estas teorias científicas não negam a origem divina do mundo, tendo somente a função de descrever o método com que Deus tenha criado todas as coisas. Aliás, a própria Igreja Católica, através do seu magistério, não considera o criacionismo e o design inteligente ou inteligente como teorias científicas ou teológicas. Mitologia chinesa. Nas crenças chinesas, o Panku, o Deus absoluto, nasce a partir de um ovo primordial. E o processo de criação se concretiza com um sacrifício divino. Panku morre, dando então origem à vida. De seu crânio surgiu a abóboda do firmamento, e de sua pele a terra, que cobre os campos de seus ossos, e de seus ossos vieram as pedras, de seu sangue os rios e os oceanos, de seu cabelo veio toda a vegetação, sua respiração se transformou em vento, sua voz em trovão, seu olho direito se transformou na lua, seu olho esquerdo no sol. De sua saliva e suor veio a chuva, e dos vermes que cobriam seu corpo surgiu a humanidade. Conceitos. As teorias criacionistas surgem através da fala do possível Criador com o homem ou a partir da experiência humana primitiva, com o objetivo de responder às indagações do homem sobre a origem do universo. Um tema sempre presente no espírito humano em todas as épocas e em todas as civilizações, assim na tentativa de explicar a essência de todas as coisas e estabelecer um elo entre o compreensível e o incompreensível, entre o físico e o metafísico. Uma quantidade infindável de respostas foram elaboradas pelo que uns dizem ser a imaginação humana e outros dizem ser a própria vontade de suas divindades, transcritas nos textos e nos ritos sagrados de várias culturas. Algumas linhas do pensamento criacionistas ambicionam oferecer um tipo de argumentação que não se restringe somente a esta convicção religiosa. Assim, buscam fundamentar a afirmação da origem divina do universo e dos seres vivos em argumentos não somente religiosos, mas também científicos e filosóficos. Tais argumentos, em alguns casos, refutam completamente o evolucionismo biológico e, em outros casos, aceitam parcialmente, com ressalvas, o evolucionismo biológico. Criacionismo dito científico. Dentre os criacionistas na Terra Antiga e clássicos, figuram-se aqueles que denominam-se defensores de um criacionismo científico,
que se fundamenta em supostas evidências de que houve planejamento no surgimento das espécies, no que se associa ao chamado design inteligente do planeta e de todo o universo. Em suma, argumentos teleológicos. Essa posição pretendente à científica aponta para a existência de um ser criador sem identificá-lo, enquanto o criacionismo religioso afirma quem é o criador. Mas, invariavelmente, os defensores desse tipo de criacionismo tenderão a associar suas afirmações com a narrativa bíblica. O problema desse tipo de afirmação é que contraria na atual definição de ciência pela filosofia da ciência o que seja o princípio de demarcação. A ciência não pode fazer afirmações com base em um suposto agente sobrenatural, que esteja além das evidências. Logo, pode-se afirmar que exista a ação de uma entidade sobrenatural, mas não se pode afirmar que esta afirmação seja científica. Teologia evolucionista. Alguns teólogos têm procurado conciliar os textos bíblicos com a teoria da evolução. Teilhard de Chardin foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês que logrou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. Através de suas obras, legou-nos uma filosofia que reconcilia a ciência do mundo material com as forças sagradas do divino e sua teologia. Disposto a desfazer o mal-entendido entre a ciência e a religião, conseguiu ser mal visto pelos representantes de ambas, e muitos colegas cientistas negaram o valor científico de sua obra, acusando-a de vir carregadas de um misticismo e de uma linguagem estranha à ciência. Do lado da Igreja Católica, por sua vez, foi proibido de lecionar, de publicar suas obras teológicas e submetido a um quase exílio na China. Aparentemente, a Terra moderna nasceu de um movimento antirreligioso, o homem bastando-se a si mesmo, a razão substituindo-se à crença. Nossa geração e as duas precedentes quase só ouviram falar de conflito entre fé e ciência, a tal ponto que pôde parecer a certa altura que esta era decididamente chamada a tomar o lugar daquela. Ora, à medida que a tensão se prolonga, é visivelmente sob uma forma muito diferente de equilíbrio. Na eliminação, nem dualidade, mas síntese que parece haver de se resolver o conflito. O padre Ariel Álvares Valdez sustenta que se trata de uma parábola composta por um catequista hebreu, a quem os estudiosos chamam de Yahvista, que vem de Jeová, escrita no século X a.C., que não pretendia dar uma explicação científica sobre a origem do homem, mas sim fornecer uma interpretação religiosa, e elegeu esta narração na qual cada um dos detalhes tem uma mensagem religiosa, segundo a mentalidade daquela época. John F. Roth, filósofo americano criador do conceito de teologia evolucionista, diz que o retrato da vida proposto por Darwin constitui um convite para que ampliemos e aprofundemos nossa percepção do divino. A compreensão de Deus que muitos e muitas de nós adquirimos em nossa formação religiosa inicial não é grande o suficiente para incorporar a biologia e a cosmologia evolucionistas contemporâneas. Além disso, o benigno designer projetista divino da teologia natural tradicional não leva em consideração, como o próprio Darwin observou, os acidentes, a aleatoriedade e o patente desperdícios presentes nos processos da vida, e que uma teologia da evolução, por outro lado, percebe todas as características perturbadoras contidas na explicação evolucionista da vida. Sobre as ideias de Richard Dawkins, Roth declara que a crítica da crença teísta feita por Dawkins se equipara, ponto por ponto, ao fundamentalismo que ele está tentando eliminar. Ilia Délio
teóloga americana, sustenta que a teologia pode tirar proveito das aquisições de uma ciência que vê na mutação o núcleo essencial da matéria. O rabino Newton Bonder sustenta que a Bíblia não tem pretensões de ser um manual eterno da ciência, e sim da consciência, sua grande revelação. Não é como funciona o universo e a realidade, mas como se dá a interação entre criatura e criador. Críticas científicas. A ciência é um sistema de conhecimentos baseado na observação, evidências empíricas testáveis e em explicações dos fenômenos naturais. Por outro lado, o criacionismo é baseado em interpretações literais de narrativas de determinados textos religiosos. Algumas crenças criacionistas envolvem supostas forças que se encontram fora da natureza, tais como a intervenção sobrenatural, e estas não podem ser confirmadas ou refutadas por cientistas. No entanto, muitas crenças criacionistas podem ser enquadradas como previsões testáveis sobre fenômenos como a idade da Terra, sua história geológica e origens, e distribuição e relações dos organismos vivos encontrados nela. A ciência do início incorporou elementos dessas crenças, mas como a ciência se desenvolveu, essas crenças foram sendo provadas como falsas e foram substituídas por entendimentos com base em evidências acumuladas e reprodutíveis. Alguns cientistas, como Stephen Jay Gould, consideram a ciência e a religião como dois campos compatíveis e complementares, sendo autoridades em áreas distintas da experiência humana, os chamados magistérios não sobrepostos. Esta visão é também apoiada por muitos teólogos que acreditam que as origens e o significado da vida são temas abordados pela religião, mas são a favor das explicações científicas dos fenômenos naturais sobre as crenças criacionistas. Outros cientistas, como Richard Dawkins, rejeitam que os magistérios não se sobrepõem e argumentam que, refutando a interpretação literal dos criacionistas, o método científico também prejudica os textos religiosos como uma fonte de verdade, independentemente da diversidade de pontos de vista, uma vez que as crenças criacionistas não são suportadas pela evidência empírica. O consenso científico é de que qualquer tentativa de ensinar o criacionismo como ciência deve ser rejeitada. Cristãs. Muitos cristãos discordam do ensino do criacionismo. Várias organizações religiosas, entre elas a Igreja Católica, dizem que a sua fé não está em conflito com o consenso científico a respeito do processo evolutivo. O Clergy Letter Project, que coletou mais de 13 mil assinaturas, é um esforço desenvolvido para demonstrar que a religião e a ciência podem ser compatíveis. No artigo Design Inteligente, como um problema teológico, George Murphy argumenta contra a visão de que a vida na Terra, em todas as suas formas, é uma evidência direta do ato da criação de Deus. Murphy cita a reivindicação de Philip Johnson de que um Deus que agiu de forma aberta e deixou suas impressões digitais em todas as provas. Murphy argumenta que esta visão de Deus é incompatível com a compreensão cristã de Deus como aquele revelado na cruz e na ressurreição de Jesus. A base dessa teologia é Isaías 45:15. Verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Murphy observa que a execução de um carpinteiro judeu por parte das autoridades romanas é em si um acontecimento comum e não exige ação divina. Pelo contrário, para a crucificação ocorrer, Deus teve de limitar ou esvaziar a si mesmo. Foi por esta razão que Paulo escreveu em Filipenses 2:5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Murphy conclui que, assim como o Filho de Deus limitou-se tomando forma humana e morrendo na cruz,
Deus limita a ação divina no mundo para estar de acordo com leis racionais que Deus escolheu. Isto nos permite compreender o mundo em seus próprios termos, mas também significa que os processos naturais se escondem de Deus a partir da observação científica. Para Murphy, uma teologia da cruz exige que os cristãos aceitem um naturalismo metodológico, o que significa que não se pode invocar a Deus para explicar fenômenos naturais, embora reconhecendo que essa aceitação não exige aceitar um naturalismo metafísico que propõe que a natureza é tudo o que há. Outros cristãos têm expressado dúvidas sobre o ensino do criacionismo. Em março de 2006, o arcebispo de Cantuária, Rowan Williams, líder dos anglicanos do mundo, declarou seu desconforto sobre o ensino do criacionismo, dizendo que o criacionismo era uma espécie de erro de categoria, como se a Bíblia fosse uma teoria, como outras teorias. Ele também disse: minha preocupação é que o criacionismo pode acabar reduzindo a doutrina da criação em vez de melhorá-la. As opiniões da Igreja Episcopal, ramo americano da Comunhão Anglicana, sobre o ensino do criacionismo também são os mesmos que Williams. Em abril de 2020, a Academia Americana de Religião emitiu Guidelines for the Teaching about Religion in K-12 Public Schools in the United States, que conclui a orientação de que a ciência da criação ou o design inteligente não deveria ser ensinado nas aulas de ciências, sendo que a ciência da criação e o design inteligente representam visões de mundo que estão fora do domínio da ciência, que é definida como e se limita a um método de pesquisa baseado na escolha da evidência, observável e mensurável, para os princípios específicos de raciocínio. No entanto, eles, assim como outras visões de mundo, que se centram sobre a especulação sobre as origens da vida, representam uma outra forma importante e relevante da investigação humana, que está adequadamente estudada na literatura ou em cursos de ciências sociais. Tal estudo, entretanto, deve incluir uma diversidade de visões de mundo, representando uma variedade de perspectivas filosóficas e religiosas, e deve evitar privilegiar uma visão como mais legítima do que a outra. Então nós vamos ficar por aqui, né? Encerrando esse hangout, e que ele possa ser útil aos seus conhecimentos. Obrigado e até um próximo hangout. Um bom dia. Deidades representam fenômenos ou aspectos básicos da natureza humana, expressando assim as ideias dos primeiros gregos sobre a constituição do universo. Resumo do mito. A progressiva gênese do universo, da desordem para a ordem, presidida por Zeus, começa com os elementos fundamentais e se desenvolve por 6 gerações sucessivas de Deus. No início, Caos, ou vazio primitivo, e Gaia, a terra, conviviam com Tártaro, a escuridão primeva, e Eros, a atração amorosa, daí sendo gerados assexuadamente Remera, o dia, Nix, a noite, Urano, o céu, e Ponto, a água primordial. Na segunda geração, Uranus e Gaia geraram os titãs, gigantes, dos quais destacam-se Cronos, o tempo, Oceano, a água doce, Temis, a lei, Mnemosine, a memória, e vários monstros míticos. Na terceira geração, Cronos assume o poder e inadvertidamente dá origem a Afrodite, a amor sensual, relacionando a noite Nix com Tânato, a morte, Hipno, o sono, e Oniro, os sonhos. Ponto origina Forces, pai de monstros, como Górgona e Equidna, e Esfinge e Nereu. O mais antigo deus do mar, pai das Nereidas. Oceano dá vida às ninfas dos ventos, Metis, sabedoria, e Hélio, o sol,
e céus gera entre outros. Cosmologia e cosmogonia. Tanto o vocábulo cosmologia como o vocábulo cosmogonia, partilhando do mesmo radical grego cosmo, que significa mundo, enquanto o sufixo logos da cosmologia designa saber ou ciência. O sufixo gon da cosmogonia lhe dá o significado de imaginar, produzir, gerar, discernindo daí que, enquanto a cosmologia é a ciência que estuda o universo, a cosmogonia é uma das diversas teorias ou explicações que determinada religião ou cultura deu à origem do universo e seus principais fenômenos. Como a ciência não prescinde de provas e demonstrações concretas, teria sido apenas um ensaio cosmogônico quando o padre e cosmólogo belga Georges Lemaitre, 1894-1966, sugeriu pela primeira vez que o universo teria tido um início repentino, uma grande explosão, o Big Bang. Entretanto, em 1929, essa hipótese passou a ser plausível a partir das observações feitas por Milton La Salle Manson, no Monte Palomar, do fenômeno da degradação das linhas espectrais da luz, efeito Doppler, que sugeria que todos os corpos celestes progressivamente se afastam uns dos outros, do que facilmente se conclui que, algum dia, há muito tempo atrás, todo o universo estivesse contido em um único ponto. Traduzindo em números, esta descoberta permitiu ao astrônomo Edwin Hubble deduzir uma progressão aritmética que mais tarde foi chamada de constante de Hubble, que até outro Hecate, a dádiva, a magia. Numa última etapa, Zeus destrona o Cronos, seu pai, altura em que é inserida a lenda de Prometeu, dito filho de Jápeto, mas para consolidar seu poder, Zeus teria ainda que lutar e derrotar Tifão, filho de Gaia, e Tártaro. Daí até o seu final, o poema trata do relacionamento dos deuses com os homens. Traduções. Há uma tradução integral da obra feita por J.A.A. Torrano, em versos e precedida de estudo, em edição bilíngue, e há uma feita por Ana Elias Pinheiro, também integral. Cosmogonia. Cosmogonia do grego cosmogonia, cosmos, universo, e gonia, nascimento. É o termo que abrange as diversas lendas e teorias sobre as origens do universo de acordo com as religiões, mitologias e ciências através da história. Uma outra tradução também para a cosmos, fazendo um parênteses aqui, cosmos pode ser mundo, né? E também ordem, né? Então nós temos aí essa tradução. Daí nós temos, quando temos o prefixo de negação, quando nós temos mundo, né? Que também pode ser limpo, ordenado, higiênico, nós temos a palavra imundo, né? O prefixo de negação. Então seria imundo aquilo que não é limpo, que não é ordenado, que não é higiênico. Então o cosmos tem essas vertentes, essas variantes semânticas, né? Pode ser universo, mundo, ordem, limpo, e o seu oposto imundo, né? Olá, bom dia. Vamos para mais uma empreitada aí, né? Neste hangout de hoje, vamos falar especificamente de algumas terminologias que têm relação com mitologia grega, religião, né? E alguns artigos encontrados em português e algumas outras alternativas encontradas ora em espanhol, ora em inglês. Então vamos lá. O tema então seria teogonia, cosmogonia, antropogonia, cosmogênese e criacionismo, né? Cosmogênese e criacionismo. Teogonia. Teogonia em grego, teogonia, theos, Deus, e gonia, nascimento.
Teogonia na transliteração, também conhecida por Genealogia dos Deuses, é um poema mitológico e em 1022 versos hexametros, escrito por Hesíodo no século 8 a.C., no qual o narrador é o próprio poeta. O poema se constitui no mito cosmogônico, descrição da origem do mundo, dos gregos, que se desenvolve com geração sucessiva dos deuses. E na parte final, com o envolvimento destes com os homens, originando assim os heróis. Nesse mito, hoje é a régua cósmica utilizada para confirmar as teorias dos astrônomos e cosmólogos do mundo inteiro. As diversas descobertas no campo da física atômica que se seguiram, que demonstraram que quantidades titânicas de energia podem não apenas transformar, como criar matéria, E igual mc ao quadrado. Ao par do estudo da história recente das galáxias, deram mais prestígio ainda a essa teoria, agora famosa como a teoria do Big Bang. Essa teoria revisada e corrigida explica o surgimento do universo a partir do acúmulo de imensurável quantidade de energia em um único ponto chamado de singularidade primordial, que teria explodido e no momento da explosão teria originado não apenas toda a matéria de que se compõe o universo, como ainda teria originado o tempo, a gravitação universal e as outras leis físicas até então inexistentes. Além da origem do universo físico, a cosmogonia ocupa-se também da origem da vida, depois que a teoria de geração espontânea, que postulava que a formação de organismos podia ocorrer facilmente a partir da matéria inanimada, foi derrubada por Louis Pasteur, a ciência passou a questionar quais as condições excepcionais em que a vida poderia ter surgido na Terra, como propõe a maioria dos pesquisadores atuais, ou fora dela, como defende os adeptos da panspermia. A questão do mito. O mito é um relato em forma de narrativa, com caráter explicativo e ou simbólico, profundamente relacionado com uma dada cultura e ou religião. O termo é por vezes utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças comuns, consideradas sem fundamento